Deus. Vamos ler a palavra de Deus, amados irmãos, no Santo Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 8. Nós leremos do verso 40 ao 48. Lucas 8, verso 40 ao 48. Glórias a Deus. E aconteceu que quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase 12 anos que estava morta. Quase de 12 anos que estava morta. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia também 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Até aqui, irmãos queridos. Amém, Senhor Jesus. Santo Deus, irmãos, que palavra santa, que palavra maravilhosa, que vem do coração de Deus para nós. O Senhor mostrando o seu amor, o Senhor mostrando o seu cuidado, o seu carinho, que é um Deus tão bom, tão cheio de misericórdia, e que Ele está sempre atento, sempre preocupado em nos tocar, em nos atender. E essa noite Deus está mandando essa palavra, contando para nós a passagem dessa mulher desesperada, dessa mulher sem esperanças, dessa mulher com uma sentença de morte sobre a sua vida. Essa mulher que enfrentara o preconceito, enfrentava todos os tipos de males, a depressão, a tristeza, a doença, a perseguição, o preconceito, o medo da morte. Desesperada. Sem esperança. A única certeza que ela tinha era a morte certa. A única certeza que ela tinha é de que não lhe restava mais nenhuma alternativa. Quantas vezes, irmãos, nós vemos as portas fechadas? Quantas vezes nós vemos os caminhos trancados? A nossa esperança seca, o nosso coração atribulado, entristecido, porque batemos numa porta, está fechada. Batemos noutra porta, está fechada. Falamos com alguém, não pode nos atender. Falamos com outro, não quer nos atender. Falamos com outro, diz que não está nem aí para o nosso problema. E então nos vemos obrigados a crer e a recorrer ao Mestre, ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E é esse Mestre que fala contigo essa noite. É esse Mestre que fala ao teu coração essa noite. É esse Senhor Jesus que vem te dizer: eu bem conheço as dificuldades que você tem enfrentado. Eu bem sei como está o teu fluxo de sangue, a tua hemorragia espiritualmente falando. Hoje o teu fluxo de sangue pode ser uma porta que está fechada, um problema no casamento, um problema na igreja, um problema no trabalho. Quem de nós, uma doença mesmo efetiva como tinha essa mulher. E hoje o Senhor te dá uma recomendação só por essa palavra: toque em mim. Toque em mim com a tua adoração. Toque em mim com todo o teu coração. Toque em mim de coração sincero. E o Senhor te diz: tu verás que do teu Deus sairá virtude. E vai mandar embora essa nuvem escura que está sobre a tua vida.
Bendito é o nome santo do Senhor. Essa mulher, irmãos, teve que ser munida de muita coragem, de muita fé, de muita confiança, dizendo: eu sei que é a minha última alternativa. Eu sei também que se nada acontecer e me pegarem aqui nessa situação, eu serei apedrejada. Eu serei morta a pedradas. Mas eu preciso crer no meu Deus. Eu preciso me entregar nas mãos do meu Deus. Eu preciso ir até Ele. Eu preciso tocar nele. Eu sei que se tocar nele vai sair virtude. Eu sei que nele há poder, irmãos. Quantos de nós vêm na igreja e não está na igreja? Quantos de nós finge ter alguma adoração, finge alguma devoção a Deus, mas na verdade não tem nenhuma? E o Senhor diz na sua palavra que busca para si adoradores que adorem ao Pai em espírito, verdade e vida. Você tem adorado o Pai em espírito, verdade e vida? Você tem adorado ao Senhor de todo o teu coração? Você tem clamado a Deus de todo o teu coração? Você tem entregue a tua vida nas mãos do teu Senhor? Tem confiado nele? Tem crido nele? E tem dito: Senhor, eis-me aqui diante da tua presença, eu me entrego inteiramente nas tuas mãos. Pois bem, irmão, hoje, irmãs, por esta santa palavra, o Senhor vem dizer a todos nós: eu quero o teu coração entregue na minha mão. E quando você se entregar na mão de Deus de coração sincero, você poderá sentir que do Senhor saiu virtude para você, que você foi tocado por essa glória, que você foi tocado, enfim, por essa palavra santa, que vem dizer ao teu coração: não temas nada, pois eu sou contigo. Glória a Deus nas alturas. E hoje o Senhor dá ordem a teu respeito por essa palavra. Porque se você vieste a mim é porque tu crê. Se você veio aqui ouvir, assistir esse santo culto é porque você crê. Se você parou o teu afazer para ouvir essa palavra é porque você crê. Se você viu esse vídeo e falou: deixa eu ver o que esse irmão tem a dizer, é a voz de Deus falando contigo. Eu vou fazer cessar esse mal da tua vida. É a mão de Deus dizendo: eu mesmo trabalharei a teu favor naquilo que você espera. Eu mesmo farei aquilo que você espera acontecer segundo a minha boa mão em ti. Glória ao nome do Senhor, amados irmãos e queridas irmãs. Que o Senhor encontre em nós desta sua boa palavra. Que o Senhor encontre em nós essa palavra cravada no nosso coração. Hoje é o último dia do teu choro. Hoje é o último dia do teu lamento. Hoje é o último dia, enfim, do teu sofrimento. Porque Deus permite algumas coisas na nossa vida, amada irmandade, para mostrar o seu poder. E você está perguntando: Senhor, o que eu fiz que te deixou tão bravo, tão triste comigo? Por que, Senhor, a tua mão está tão pesada sobre mim? O Senhor te diz: jamais. A minha mão esteve pesada sobre ti. A minha mão está te amparando de pé. Glória ao nome do Senhor. Entretanto, há processos que nós temos que passar. Há dificuldades que nós temos que enfrentar que ninguém poderá enfrentar por nós. Mas o Senhor te diz por essa palavra: não te desanimes. Glória ao nome do Senhor. Não chore por isso. Não se entristeça por isso. Glória ao nome do Senhor. E não deixa essa depressão tomar conta do teu coração. Deus não está te cobrando nada. Deus não está te fazendo mal nenhum. Deus não está te pesando a mão. É apenas um processo que você tem que passar. Mas o Senhor te diz: eu passarei contigo. Glória ao nome do Senhor. Eu passarei do teu lado, agarradinho em você, você agarradinho em mim. Vejam que Jesus não tinha presunção alguma. Ele disse: mulher, vá em paz, a tua fé te salvou. Foi a tua fé que te fez vir aqui. Em mim está a virtude, mas foi a tua fé que fez romper a multidão. Foi a tua fé que fez ter essa atitude de coragem, de ir e tocar na orla do meu vestido. Na orla, irmão, na barrinha, lá no final, da roupa do mestre. E é isso que Deus quer de nós, adoradores, que venham adorar o Senhor. E o Senhor te diz: então abre a tua boca, dá o teu melhor, glória a Deus. E diz: Senhor, glória a Jesus. O meu coração se enche de fé, de alegria, de contentamento, ó Deus, por receber esta tua palavra. Porque hoje eu estou me despedindo dos dias da minha tristeza. Glória ao nome do Senhor. Não são raras as vezes que nós estamos, irmãos, andando por esta terra, por esse mundo,
e nos deparamos com tanta maldade, com tanta inveja. Não sei o que tem na cabeça das pessoas de querer fazer mal gratuitamente. Às vezes vê algum irmão, por exemplo, em pecado e vai lá e fala e conta e aponta. Não, mas eu estou fazendo por Deus. Por Deus, irmão, pode ser o pecado do tamanho que for. Se não é teu, não é problema teu. Nunca isso vai entrar na minha cabeça, irmão. Não, mas eu apontei o pecado do irmão, que é para ele aprender, então vai lá e fala em secreto com ele. E é para isso que Deus está mandando essa palavra. Talvez você tenha errado mesmo, talvez você tenha falhado mesmo. E na hora do apoio, na hora do socorro, na hora de jogar uma corda no poço que você caiu, te terminaram de afundar, de jogar lá embaixo. E o Senhor te diz, isso nunca foi o meu evangelho para você. Isso nunca foi o meu projeto para você. Não fui eu que te mandei essa maldição. Foi o adversário que cruzou o teu caminho, porque o salário do pecado é a morte. Quando nós erramos, quando nós pecamos, é inevitável, irmão. Não tem jeito, irmão. Alguma consequência virá, infelizmente. E não seria o Senhor justo se não permitisse que nós recebêssemos o pago do mal que fazemos. Não é justo, irmão. Mas hoje o Senhor vem te dizer, espero sinceramente que você tenha aprendido com isso. E hoje eu venho te levantar com mão forte. E o teu toque, o que acontecia com Davi, irmão, quando ele errou, quando ele errava, ele corria nos pés do mestre. Ele recorria a Deus de todo o teu coração humilhado, contrito, irmãos, arrependido sinceramente. E o Senhor nunca rejeitou e nunca rejeitará uma oração de arrependimento. Talvez você tenha dado um mau passo no teu casamento, talvez você tenha dado um mau passo no trabalho, às vezes estava lá trabalhando, tinha um bom emprego e te deu um ímpeto, largou tudo, saiu e agora bateu o arrependimento e você está desesperado, desesperada e chora e clama e pede e o Senhor te diz por esta santa palavra, bendito seja o nome do Senhor, não te desesperes mais, glória ao nome santo do Senhor, eu estou vindo ao teu encontro por esta santa palavra e vou te ajudar a sair desse embaraço que você entrou, tão somente esforça-te, tão somente crê, tão somente confia, diz o Senhor. E hoje eu venho para te dar a minha mão amiga, glória a Deus nas alturas. Hoje eu venho para te dar o meu auxílio, hoje eu venho para te dar o meu cuidado e dizer, meu filho, minha filha, aleluia, a palavra vem te anunciar boas novas de alegria, eis que a noite é passada e vem surgindo o dia, o sol da justiça a teu respeito. Glória a Deus nas alturas. O Senhor evita de nós passarmos pela noite, irmãos? Não, mas Ele passa junto de nós. Ele às vezes pode não evitar de você passar por uma enfermidade, por um desemprego, por uma guerra, mas Ele sempre passa ao teu lado, porque há um caminho a percorrer, há um destino traçado para nós. Esses acontecimentos que vêm na nossa vida não estão ao acaso. Nossa, mas achei que Deus nunca me faria, ou que Deus não esperaria de Deus isso. Não, irmão, é um destino, é um caminho que nós temos que traçar. Mas saiba que Deus está do teu lado, te amparando, te cuidando, te guardando. Colocando o teu coração firme nas coisas de Deus. E esse coração firme nas coisas de Deus mostrará sempre a você que o Senhor é teu amigo, que o Senhor é teu protetor, que Ele é teu conselheiro, que Ele é o sábio, sumo sacerdote da nossa alma. Então, irmãos e irmãs, sejamos todos animados por essa palavra. E assim como essa mulher recebeu a cura, você também recebe hoje no nome do Senhor Jesus. Assim como essa mulher, através da sua fé, conseguiu romper diversas barreiras, a do preconceito, a do medo, a da limitação física, ela estava sangrando, irmão, estava fraca, a da limitação da mente, que dizia você não pode, você não consegue, não dá, você vai morrer. São muitas barreiras a serem passadas até o milagre. São muitas portas que terão que ser abertas, são muitas sombras que terão que ser dissipadas, mas recebe nessa noite a luz maravilhosa da palavra de Deus. Em nome de Jesus, recebe essa lamparina acesa sobre a tua cabeça e vai iluminando as trevas que estão à tua volta, vai iluminando todo o mal que vem contra você. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, há feridas são abertas em nós por nós mesmos, pela nossa intransigência, pela nossa falta de observância, falta de fé, falta de prudência. Mas o que vai fazer? Imagina um filho que você fala, olha, não sobe aí nessa mesa, menino, você vai cair. E dali a pouco ele cai, o que você faz?
Você larga lá e fala, tá vendo? Agora morre aí sangrando. Não, irmão. Você vai lá, cuida, depois pode ser até que dê uma bronca. Fala, não falei para não subir, mas acode, irmão, larga tudo, dá um pedaço da tua vida para ele, uma vida inteira. Quanto mais Deus, irmãos. Ele nos avisa, ele nos fala. Então essa palavra é uma palavra de perdão, é uma palavra de reconciliação espiritual entre você e Deus. E te dizer, infelizmente, o Senhor vem te dizer, infelizmente eu tive que te deixar passar por esse processo. Te deixar passar por esse vale que você mesmo escolheu. Não me entristeci, eu não me alegrei. Deus se entristeceu de ver o caminho que você ia traçar, porque Ele sabia aonde você ia chegar, Ele sabia o que você ia passar, mas era inevitável. A semeadura é opcional, mas a colheita não é, plantou, vai colher. Glória a Deus nas alturas. E é para isso que Deus manda essa boa palavra aos nossos corações. Ele vem dizer, não se entristeça, não se ire contra Deus, não contenda contra o Senhor. Deus me fez esse mal. Não, Deus nunca te fez mal. Ele apenas ficou observando você trilhar o caminho que você escolheu. Mas também te ficou observando voltar pelo caminho que você fez. E veio tocar na orla do mestre. E ele te diz, de mim sai virtude, canta, anima, saruari, amanda, salai, cantai. Glória, de mim, alama, salaia. Está saindo virtude, diz o Senhor. Está saindo cura, está saindo graça, está saindo poder. Alamaia, Jesus, o Senhor está agora tocando na tua casa, na tua vida, nos teus filhos, no teu trabalho, na igreja onde você se congrega. O Senhor está colocando sobre você agora um espírito excelente, da graça maravilhosa do Filho de Deus, e esse amor que te contagia, esse amor que te alcança, vem de Deus. Essa cura vem de Deus. O Senhor te diz, anima-te, boas novas e alegria vem ao teu respeito, porque a noite que você entrou, o caminho, o poço, o calabouço que você caiu, agora o Senhor vem te tirar dele e dizer, acabou a prisão. Acabou a prisão. Acabou o mal, acabou a guerra, acabou o choro, acabou a tristeza, acabou o sofrimento. Então, amados irmãos, creiamos nesta boa e santa palavra de Deus e que o Espírito Santo nos faça suplantar todas as coisas e que nós aprendamos com isso que o Senhor dá a nós o pago daquilo que fazemos e que não devemos nos entristecer com isso, apenas dizer, Senhor, eu me arrependo do mal que fiz, me arrependo do mau caminho que escolhi, mas hoje te dou graça, te dou glória, te louvo, Senhor, porque a tua misericórdia me alcançou. Louva a Deus, irmão, irmã, a misericórdia de Deus te alcançou essa noite por esta santa palavra. Deus seja louvado, irmãos. Amém.